Caros filhos, na última quarta-feira iniciamos este tempo, o tempo da Quaresma, colocando cinza em nossas cabeças e sendo convidados a esta conversão, a este estar com o Senhor. Convertei-vos e crede no Evangelho. E com isso, nosso Senhor nos impele a esta academia, a aprendermos a nos exercitar diante desta série que tem 3 exercícios: o jejum, a esmola e a oração. E o como fazer isso, ele explica. O jejum, este ato de mortificação dos sentidos, aonde nos abstemos de carne às sextas-feiras, todas do ano, mas de modo particular na sexta-feira da Paixão, onde não é possível comutar, e na quarta-feira de cinzas. Este ato também de aprender a dar algo a Deus, tirando do meu gosto, do meu prazer, e também a abstinência completa, reduzindo a 2 refeições e uma maior nestes 2 dias mais fortes, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da Paixão. Mas além disso, a esmola, este ato de dar daquilo que é meu, tirando de mim para dar àquele que necessita, e este empenho na oração, que se inicia diante da Santa Missa, a maior de todas as orações, o santo sacrifício do altar, mas também a todos os outros que devemos nos empenhar. Mas o como, nosso Senhor já vem nos explicando e já sabemos o como fazer isso, mas por vezes temos que lembrar o porquê. O porquê somos levados a fazer esses exercícios, o porquê devemos entrar nesta academia do Senhor e o porquê se dá diante de nós. O homem, ele é tentado por 3 grandes inimigos: a carne, o mundo e o demônio. E é tentado em 3 níveis: o prazer, que é a concupiscência da carne; o ter, que é a concupiscência dos olhos; e o poder, que é a soberba da vida. Assim nos apresenta São João na sua primeira carta, e também os padres da Igreja, de modo particular, Santo Ambrósio. E esta academia nos ensina justamente a isso, a aprendermos a ser forte em Deus, para combater os tentadores e as tentações. E por isso somos impelidos neste caminho, este caminho que o Senhor primeiramente vai, porque Ele é o dono da academia e quer, melhor que todos, nos mostrar como fazer estes exercícios. E por isso nosso Senhor expressa isso, sofre isso diante do deserto e é para lá impelido, não por algo externo, mas pelo Espírito. É o Espírito de Deus que o faz. E por isso São Beda salienta exatamente isso ao comentar este Evangelho, dizendo que para termos certeza de que não é por qualquer coisa, mas é querer de Deus, ele então diz: o Espírito o conduzia para o deserto, para crescer ainda mais, nosso Senhor, para impelir esta vida de oração que o Senhor já tinha, este ato de comunhão com o Senhor, também diante dos despojamentos das coisas, não tendo nada, desapegando-se de tudo, e do jejuar de modo mais severo. Assim nosso Senhor foi nos demonstrando. Ele por ele mesmo não precisava, é Deus e homem, mas ele quis para nos mostrar, e para mostrar que também nós sofreremos diante das tentações, ele deixa-se ser tentado e nos mostra como vencer diante do poder, da concupiscência da carne, desta hedoné, esta busca descontrolada
pelo prazer sensível. Este modo deturpado, este deleite exagerado na mesa e estas relações desordenadas que temos. Então, nosso Senhor salienta antes a nós que, do mesmo modo como Ele o foi, também nós seremos tentados, mas de modo mascarado. O demônio, ele faz isso. As tentações fazem isso, elas mascaram estes modos, estes níveis de tentações, para que possamos cair. E qual é a máscara, então, do prazer? São aqueles desculpismos. Mas um pedacinho não faz mal não, né? Só mais um pouquinho. Olha, se eu não pegar, não vai sobrar para mim. Tenho que pegar agora. Tenho que ter isso, né? Senão vai acabar. Olha, pela amizade, né? É para estar aqui na companhia dos amigos. E com isso, você vai entrando, você vai nos exageros, você vai além dos limites. E mais, e mais, e mais. Nosso Senhor, então, nos salienta, nos dizendo, não é só de pão que vive o homem. E nos aconselha ao jejum para aprendermos a dominar estes apetites, para dizer não a estes impulsos, para controlar as nossas paixões desordenadas. Também o ter esta concupiscência dos olhos, a filargia, esse amor à prata, este amor ao dinheiro, a avareza, que é este descontrole em querer ter as coisas, este querer tudo possuir, esta sede em acumular, que se mascara diante também de algumas desculpas. Olha, eu tenho que trabalhar mais porque é para minha família. Tenho que dar mais condições. Olha, o trabalho assim porque o trabalho santifica o homem, então eu tenho que trabalhar. Olha, eu tenho isso, aquilo, mas eu dou para fulano. Eu ajudo o ciclano, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. E assim só vai acumulando com desculpismos, só para ter, só para o meu conforto, porque eu tenho que possuir. Eu tenho a missão de subir mais, ter mais, ser maior. Eu quero ser promovido o tempo todo. Eu quero ganhar mais o tempo todo. Com desculpas. Não, é porque minha família vai dar mais condições. E é só no ter e no possuir. E vai assim, nesses exageros. Esse ato de fechamento em si mesmo. Essa petrificação diante do externo. Tem uma aparência de bondade, mas porque é máscara. Só pensa em si, o meu conforto, o meu querer, o meu mostrar que eu tenho. Nosso Senhor, por isso diz, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás, não às coisas, não ao ter, a Deus. Não idolatrar ao dinheiro, às posses, aos bens, mas a Deus. Porque o nosso Senhor, Ele quer nos libertar desta escravidão, da ganância. Aprender a fazer para Deus. Não para mim mesmo, para o meu querer. E diante disso, vemos o caminho que a liturgia faz, porque na primeira leitura, vemos este indício de aprendermos a dar a Deus, a ofertar os primeiros frutos, as primícias. Neste mesmo sentido, vemos a liturgia e também o quinto mandamento da igreja, que nos apresenta o dízimo, esse ato de dar a Deus aquilo que é dele. Porque o dízimo não é algo que se paga. Não se paga a Deus, não se pode pagar a Deus.
É um ato de devolução. Dar a Deus o que é de Deus. É um ato de consagrar aquilo que eu ganhei diante do esforço, por graça de Deus. Eu devolvo, eu dou as primícias ao Senhor. Isso é o dízimo. Mas além disso, nosso Senhor nos mostra outras coisas. Nos apresenta a esmola. Este ato de dar ao outro, tirando de mim algo que eu tenho, que eu possuo, eu tiro para dar àquele que necessita. E assim aprender a ajudar alguém que necessita. Olha, eu sei que tem uma família pobre, então eu vou tentar me juntar aqui com a minha família. Olha, eu posso dar um pouco disso, um pouco daquilo. Olha, mas aí você vai ter menos. É para isso mesmo. É para dar ao outro. Tirar de mim e dar ao outro. E não é dar o resto. Aquela camisa de 50 anos atrás que está mais furada do que roupa de guerra. Não. É dar algo que é bom. Algo que eu uso, que eu gosto. Olha, está perfeito. É isso. É esse ato de doação do melhor, não do resto. É aprender a dar aquilo que talvez seja a nossa maior riqueza, o tempo. O aprender a escutar o outro, a estar próximo do outro, o ter esta familiaridade e essa proximidade com o outro. Dizia quarta-feira, não tem aquela senhorinha que perturba pra caramba o seu juízo no trabalho? Então, parar e olha, aquela pessoa do meu trabalho, eu vou dar atenção, vou ser próximo. Aos jovens, minha mãe só fala, só não sei o que, só pede. Parar, ajudar, doar do seu tempo, parar de querer tudo para si. Esta posse de tudo, inclusive do tempo, dar. Os pais aprenderem a estar com os filhos, aprender a estar com seus pais, aprender a doar-se, não querer só para si. Este ato egoísta diante do poder, que é a soberba da vida, a quenodoxia, a vanglória, o orgulho. Este ato de eu sou autossuficiente, eu mando em tudo, eu controlo tudo, eu basto-me a mim mesmo. Que esse pecado original, os mesmos atos que Adão e Eva cometeram, que depois na Torre de Babel se cometeu, esse ato de querer ser Deus. Como Deus, eu mando em mim mesmo, eu dito a minha verdade, que se mascara por vezes. Olha, eu faço, eu trabalho, eu estou ali. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. E aí vai manipulando, vai controlando. Olha, se eu falo para o outro fazer, ele reclama. Olha, o outro não pode fazer, tem muita coisa, então eu até pergunto para todo mundo, mas tem isso aqui que é melhor, então decidi fazer assim. Tudo desculpa para controlar, para manipular. Não. Aprender a se dispor. Porque essa posse, o eu estou certo, o eu sou o melhor, porque eu sei, é tudo eu. É muito egoísmo. O Senhor nos diz diante disso: não tentarás ao Senhor teu Deus. Esse ato de colocar Deus em xeque, querer saber mais do que Deus. O Senhor nos quer diferentes e por isso nos indica a oração. Porque para a oração é necessário sermos humildes. Porque quem é soberbo muito faz, mas não reza. O soberbo abre a boca, como diz São José Maria, é um chacoalhar de latas, mas não reza, não se abre. É um eu, é uma vanglória.
Na passagem onde tem o publicano e o fariseu, diante da sua, entre aspas, oração, muito obrigado, Senhor, porque eu sou assim, porque eu sou melhor, porque eu faço isso. Aquele dali não rezou, não esteve em nenhum momento com o Senhor, não rendeu em nenhum momento glória a Deus, mas aquele outro que se humilhou, Senhor, eu me reconheço o que sou, não sou nada, peço-te perdão. Aquele rezou, aquele saiu perdoado. A oração é assim, porque Deus escuta a oração do humilde. E por isso vemos na segunda leitura que devemos aprender a ser dependentes dEle. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos conduz, não eu. Eu sou dependente do Senhor. De modo particular, nesta capela, onde temos nos voltado como patrona Santa Teresinha, aprender a como ela. Este ato de infância. Eu sou uma pequena criança que nada tem, mas tudo tenho porque tudo é de Deus. E por ser filho de Deus, tudo como Pai Ele me dá. Este ato de abandono. A oração, ela requer isso, esta humildade. E além disso, o silêncio. Porque a oração é este falar com Deus e ouvir a Deus. E Deus nos fala no silêncio. Não é em leituras intermináveis, ou no blengue, 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 nos cantos intermináveis, mas no silêncio. Devemos aprender com isso, como disse certa vez o reitor do seminário, quando era seminarista, devemos aprender a calar a boca, a calar o externo, mas também aquietar o interno, para estarmos na presença de Deus. Isso é oração. Aprendermos, além do silêncio, a reconhecer-nos. Quem eu sou? Olhar para si e ver a sua pequenez, a sua miséria, o seu nada, implorar a Deus o seu perdão. E diante deste implorar a Deus, parte do fazer este exame nos impele à confissão, nos impele a estar com o Senhor. E faço aqui um parênteses para expressar o que é a confissão, porque muitos, infelizmente, não sabem se confessar. E muitos ainda dizem: ah não precisa se confessar toda hora não. Estou aqui a regularidade, uma vez no ano. Não é isso que diz? É um ato de impiedade. É uma estupidez dizer isso, depois de tantos os santos dizerem justamente o contrário, dos papas falarem justamente o contrário desta regularidade na confissão. E o quanto dizem os santos? Um mês, no máximo um mês, porque muitos apresentam aos seus filhos espirituais menos, toda semana ou a cada 15 dias no máximo. Porque se olharmos, muitos de nós não sabem o que comeram ontem, quanto mais o que pecaram há tanto tempo atrás. 3 meses, 4. É necessário esta proximidade. E diante disso, entendermos que é exigido do penitente 3 coisas: um exame de consciência e a contrição. Vasculharmos nosso interior e ver o que eu fiz que ofendeu ao Senhor. Não o que me incomoda, porque isso não interessa muito. O que eu fiz que ofendeu a Deus. Por isso, pegar um exame de consciência detalhado e vasculhar a mente. Porque Deus tem alergia, uma alergia severa ao pecado. Não adianta jogar para baixo do tapete. O Senhor sente de longe. A confissão completa todos os pecados cometidos, de que eu tenho consciência. Porque se eu escondo algo, aquela confissão não só não é válida, como eu cometi um sacrilégio. Falar tudo
Devemos ter vergonha de pecar e não de confessar. E a satisfação, cumprir a pena apresentada pelo sacerdote, que por vezes é leve e nos faz crescer na oração. E além do silêncio, também aprender que a confissão a nós, ela não só apaga os nossos pecados, como ela nos dá a graça para vencer o pecado. É esse grande ato de humildade, de esvaziamento. Mas fechando agora o parênteses e retomando, além do silêncio e do conhecermos quem somos, a oração existe este ato de abandono ao Senhor. Este ato de confiança nele, de sabermos que estamos nas mãos dele, como São Paulo apresenta na segunda leitura. Ele é generoso, ele nos dá em abundância o seu amor, e dando-nos o seu amor, com ele devemos aprender a amar. Para isso esta academia. O porquê é para isto, para aprendermos a amar. É este o fortalecimento nele. E por isso, geralmente quando se faz academia, alguém que quer melhorar e crescer, busca um personal. E a melhor de todas é a Virgem Maria. Ela tem o coração aberto, pois tem o seu prazer somente em Deus. Ela é desapegada de todas as coisas, tem o seu bem, o seu grande tesouro no Senhor. Ela é humilde, ela é a serva do Senhor. Por isso, acorramos a ela, para aprender com ela a amar e a fazer tudo conforme o Senhor o quer. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.